No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 hábitos que te empobrecem segundo a Bíblia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou o Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 hábitos que te empobrecem e que está relatado na Bíblia. Bom, para muitas pessoas existem muitas formas de enriquecer, mas existem também coisas que podem transformar numa pessoa mais pobre ainda. Afinal, nossa realidade, a maioria de nós ainda somos pobres de verdade. Não há comprovação de que tenhamos mais ricos, principalmente se tratando do Brasil. Mas muitas coisas dessas, tanto na questão da riqueza quanto na pobreza, está realmente ligada a nossos hábitos. Um dos principais motivos de não enriquecermos é consequência dos hábitos, da mesma forma que para enriquecer também está relacionado a muitos hábitos, a questão de poupar, a questão de investir, de empreender, e da mesma forma que você também pode se tornar alguém mais pobre ainda se você faz alguns desses hábitos que eu vou citar em seguida. Então, se você quiser entender um pouco mais, fica comigo até o final deste vídeo. O primeiro hábito que pode te empobrecer e que existe uma passagem na Bíblia que fala a respeito é o hábito de gastar tudo que recebe. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, ele fala o seguinte: a sabedoria é a melhor defesa do homem, da mesma forma que o dinheiro. Poxa, mas como assim a melhor defesa do homem? Imagine que a sabedoria, ela é a sua defesa quando você tem que tomar boas decisões ou você tem boas respostas para seus problemas. Isso seria uma defesa, vamos dizer. A sua mentalidade é a sua capacidade de tomar decisões sábias. O dinheiro, ele seria a sua defesa quando você tiver imprevistos, vamos dizer. Se você não está preparado para imprevistos que envolvam o dinheiro, você provavelmente vai ser levado por esses problemas sem solução alguma. É igual se tem outro vídeo anterior falando a respeito da questão da reserva de emergência. É mais ou menos nesse contexto que o dinheiro se torna uma defesa. É quando você se envolve em situações e que você necessita dele para resolvê-las. Quando adoece, que se você está bem, mas você adoece e você tem essa reserva para comprar as coisas que você necessita, ou se você é hospitalizado e precisa arcar com despesas, por exemplo. O segundo hábito que vai te empobrecer ainda mais é o hábito de adquirir passivos. Como eu já citei em outros vídeos do canal a respeito, onde existe o autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, é um dos temas que ele mais fala a respeito de seus livros. E é sobre esse tema que ele também discute em muitas palestras, que é a respeito da questão das pessoas sempre estarem preocupadas em adquirir passivos. Para quem não entende muito bem o que seria um contexto de passivo e ativo, é bem simples. Quando se fala de ativo, ativos são todas as coisas que você adquire que vão te gerar mais dinheiro. E passivos são coisas que você adquire que vão te gerar mais gastos. Imagine que você compre algo que vai te trazer mais retorno financeiro e coisas que você vai comprar que vão te trazer mais gastos. Como é a questão, por exemplo, de comprar um carro. É claro que para nós, principalmente para as pessoas mais comuns, as únicas alternativas que nós temos muitas vezes de ter um carro, de ter uma casa, é se envolvendo em um financiamento ou em algo do tipo. Mas dependendo do contexto em que você adquire, por exemplo, um carro, quando se é para transformar ele em mais dinheiro, ele é um ativo. Mas quando ele é apenas para uso e se você não está pronto para absorver essas despesas que ele vai trazer junto com a aquisição, ele se torna um passivo. Afinal, quando você adquire um carro, dificilmente vem alguma coisa que vai te proporcionar dinheiro para o seu bolso. Você vai ter o custo, vamos chamar de custo-benefício, que é o conforto. Você vai comprar o carro para deixar de andar de ônibus, vamos se dizer, ou para deixar de estar exposto no trânsito, por exemplo, andando de moto ou coisas assim. Então, nesse sentido de conforto, o carro seria um bem. Ele é um bem porque nesse sentido, nesse aspecto. Mas que em contrapartida tem todas as despesas que você também vai ter que arcar em consequência. Imagine que para você, uma pessoa, vamos se dizer que eu ganho R$1.000 de salário e que eu tenho uma despesa com um carro de R$500, vai comprometer 50% do que eu ganho no mês. Agora imagine uma pessoa que vai ter os mesmos R$500 de despesa no mês com um veículo ganhando R$20.000. Para quem que vai ser maior o efeito? O efeito de um passivo para a pessoa que ganha R$20.000 ou para mim que ganho 1.000? Então muitas vezes não está ligado à questão só de adquirir, porque todos nós podemos comprar um carro, comprar uma casa, isso depende da escolha de cada um, mas é a questão de você saber e ter noção de que você vai poder absorver aquelas despesas sem comprometer outras coisas, sem comprometer, por exemplo, a sua reserva de emergência para acontecimentos que não estão previstos, que podem acontecer a qualquer momento e que é inevitável para qualquer pessoa. É nesse sentido que você muitas vezes tem que pensar bem. E quando vai comprar algo, você tem que pensar se vale a pena fazer um financiamento ou coisas do
tipo. É coisas que você tem que pôr na ponta do lápis, vamos dizer assim. E lá em Isaías capítulo 55, versículo 2, ele tem duas reflexões para você muitas vezes se perguntar, onde ele fala a primeira seguinte: por que gastais dinheiro naquilo que não é o pão? Ou seja, por que gastar dinheiro com coisas que não são necessárias para me beneficiar, vamos dizer. E também tem outra que fala mais ou menos assim, além dele perguntar por que gastar o dinheiro naquilo que não no pão, ele também fala por que gastar do meu produto do trabalho naquilo que eu não posso me satisfazer, ou seja, comprar coisas superficiais, gastos desnecessários. Por que eu vou trabalhar a vida inteira para comprar coisas que só vão me gerar mais despesas e mais formas de me empobrecer mais ainda, do que pensar em prosperar e transformar o pouco dos meus recursos em outras fontes de renda, vamos dizer assim. O terceiro hábito, o hábito da dívida, é um hábito bem comum, hábito que não era tão comum antigamente igual é hoje. É as facilidades. Poxa, em todo lugar que você passa, nas ruas, em lojas, em shopping, existe muitas formas de você se endividar e nem precisa ter dinheiro para isso. Afinal, existe muitas formas de você se financiar um veículo, uma casa, de você pagar parcelado um produto que às vezes na sua concepção é necessário para se adquirir ou para se endividar, e você mete os pés e acaba se metendo numa baita enrascada. Muitas pessoas fazem isso. Existem algumas pesquisas que mostram que 67% da população brasileira principalmente tem algum tipo de dívida, ou é endividada ou se envolve em algum endividamento ou financiamento ou dívidas de longo prazo, porque as facilidades para você que te induzem a se endividar, a cada momento elas estão mais aí. É só você ter um score bom que qualquer facilidade existe do banco te pôr uma dívida nas mãos, que você vai levar por muitos anos aí, 30, 40, 50 anos da sua vida nas costas, e que talvez você vai acontecer problemas que, se você não estiver preparado também, ou contando que é uma hipótese de acontecer ou não, né? Pode existir as duas possibilidades de não acontecer ou acontecer, e você pagar e depois ter que parar de pagar ou devolver aquilo que você vinha pagando há muito tempo. Imagine, um país que tem quase 250 milhões de pessoas, praticamente 130 milhões dessas pessoas são endividadas. E isso não tem nada a ver com a questão de salário, hein? São endividadas independente de quanto elas ganham. Tem pessoas que são endividadas ganhando 50 mil por mês, quanto há pessoas que ganham 2, 3, 10, 20, 100. Imagine você trabalhar, ganhar 50 mil reais por mês e ainda mesmo assim ser uma pessoa endividada. Parece até absurdo, mas é a verdade. Não se trata do quanto você ganha, mas sim do que você faz com seu dinheiro. Se você separa o seu dinheiro em gastos aleatórios que eu já determino em alguma fonte de investimento, em alguma fonte de renda passiva, né? Que é a renda que vai me proporcionar rendimentos sem esforço algum ao longo do tempo. São coisas que as pessoas muitas vezes não param para analisar. E o quarto seria o quarto hábito, o hábito de pensar apenas no curto prazo. Realmente muitas pessoas não têm o pensamento a longo prazo. É uma coisa até um pouco confusa de se entender. Por que as pessoas têm tanto medo de acreditar no longo prazo? Muitas vezes você pergunta para as pessoas, ou já ouvi pessoas falarem: ah, mas você tem que viver o hoje, você é muito novo para estar pensando no amanhã, ou para estar se preocupando em aqui 10, 15 anos. Mas se eu estou preocupado daqui a 10, 15 anos, o que eu vou fazer da minha vida, é porque eu espero estar vivo até lá. Porque as pessoas não querem se preocupar quando o aspecto é deixar de abrir mão de alguma coisa, às vezes estúpida, para beneficiar ela mesmo daqui a 10, 15 anos, ou até menos que isso. Eu falo até daqui a um ano, 2. Muitas vezes as pessoas não querem abrir mão de coisa tão estúpida, que está atrelada à sua zona de conforto, porque é mais fácil para elas viver o hoje, imaginando-se que amanhã vai estar tudo bem. Deixa a vida me levar, vamos dizer assim. Estilo Zeca Pagodinho. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. É importante sim você pensar a longo prazo, você pensar em uma fonte de renda, ou pelo menos em aplicar uma porcentagemzinha do seu salário. Sempre que possível, você está adaptando uma porcentagem para você pôr no longo prazo, como uma providência privada ou coisas afins, para te beneficiar a você mesmo. Existe uma passagem da Bíblia que fica lá em Tiago, que ele fala, né, que o bom lavrador, ele espera a hora certa e o momento correto para fazer as suas colheitas, que aguarda sempre as primeiras e as últimas chuvas para colher os frutos da terra. E é mais ou menos assim, nós temos que ter o hábito, que é até uma coisa que é parecida com o hábito da semeadura, que é algo que eu falei em outro vídeo anterior também, que você tem que pensar na seguinte maneira: eu estou plantando algo hoje, que em algum momento, talvez amanhã ou depois, ou daqui a um ano, 2, vai me gerar frutos. As pessoas têm uma mania de querer colher o fruto antes mesmo de plantar, e isso sinceramente não existe. As pessoas
muitas vezes têm que pensar um pouco melhor nos seus hábitos, nas suas atitudes aí. Se elas pensam assim, se não pensam, as consequências quem vai colher são elas, então só cabe a elas mesmo tomar essas decisões. O quinto hábito, que principalmente para quem é cristão e para quem não é também, é o hábito de você orar muito e pedir muito algo para Deus, mas você pouco fazer. Imagine que a gente vive uma vida, vamos se dizer, todo mundo tem fé em alguma coisa. Eu acredito que pode não ser especificamente no Deus do cristão, no Deus do evangélico, no Deus do católico, mas todo mundo tem fé em algo. E que muitas vezes a gente levanta de manhã, a gente fala: Deus, eu quero tanto isso, Deus me abençoa com aquilo e vice-versa, mas eu tenho certeza que Deus, ele não vai te dar as coisas simplesmente porque você está pedindo para ele. Imagine que Deus ele é muito mais do que só um ser invisível e poderoso que está lá no céu, que criou todos nós, e que simplesmente eu vou fazer algo, ou eu fiquei a vida inteira fazendo coisas erradas e no último momento eu vou lá e falo: ah, Deus, me perdoa isso e aquilo e tá tudo certo. Na nossa vida não é bem assim que as coisas funcionam na realidade. É muito importante a gente pedir para Deus, é muito importante a gente orar, a gente se arrepender, pedir perdão. Da mesma forma que a gente pede bênçãos, a gente também pede perdão e admite que tem suas falhas, mas que de uma certa forma você também sempre tem que ter atitudes. Do que adianta eu só falar, eu só pedir para Deus, eu só orar: Deus, me dá isso, Deus me dá aquilo, me dá um bom emprego, me dá um bom salário, me abençoa, me faz conseguir o meu carro, a minha casa. Se eu não tô fazendo nada, se eu só tô de braços cruzados esperando cair do céu uma chuva de bênção, Deus, ele não quer só isso. Deus quer atitude, ele quer que você seja obediente às palavras dele, mas ele também quer ver atitude. Não é só de palavras que o homem vive, não é só simplesmente de se ajoelhar. Se eu me ajoelho, se eu faço isso e faço aquilo, mas lá dentro do meu coração, dentro do meu subconsciente, é apenas palavras jogadas fora, eu não vou colher nada disso. Então é importante muitas vezes você lembrar: Deus vai abençoar qualquer um, Deus vai abençoar você, mas lembre-se que está muito além apenas de oração. Você também tem que ser uma pessoa com mais atitude. É a fé e, além disso, a atitude. Você tem que ter fé em Deus, que ele vai te proporcionar o pensamento, vai te dar a saúde, vai te dar a coragem de fazer acontecer e vai te dar a sabedoria, e você vai lá e faz acontecer. E é assim que as coisas acontecem. Eu espero ter contribuído um pouco para o seu aprendizado, que você possa estar vendo isso e talvez, quem sabe, se tornar alguém melhor ou procurar aprender algo mais, tanto sobre a Bíblia quanto sobre as finanças pessoais. Então agradeço a todos vocês que estão comigo até o momento. Peço que vocês se inscrevam no canal, você possa compartilhar com seus amigos e até breve, pessoal. Muito obrigado.